Ainda não começou, ainda não me atropelou, agora sim. Olá, meu povo! Que maravilha ter vocês aqui comigo. Vocês que não são só de Pernambuco, vocês que estão aí em vários estados. E eu estou muito feliz de tê-los comigo aqui para a gente conversar um pouquinho com questões da banca Instituto AOCP, a banca que vai fazer o concurso do IFPB, que é o nosso foco nessa tarde de hoje, tá? Nessa tarde de sábado, o nosso foco é isso. Você que está vendo a gravação, é um prazer também você estar aqui, ok? Então, gente, olha, vamos deixar bem clara uma coisa. A banca Instituto AOCP, ela não tem nada a ver com a banca Funcern. Nada a ver mesmo, tá? Com aquela banca que fez o concurso do IFPE. São totalmente diferentes. A banca Instituto AOCP, ela tem umas características bem peculiares, mas que estão mais ligadas à gramática. Você percebeu, quem fez IFPE, percebeu que a banca ela trabalha muito com aspectos textuais, e ela tem uma linguagem muito própria. Então, esqueça aquilo ali, por isso que é bom você trabalhar focado na banca. Por isso que eu uso as minhas mentorias devido a essa situação, porque eu percebo que o aluno ele vai muito mais seguro, vai muito mais feliz e ele tem um resultado bem mais interessante quando ele sabe como a banca vai pedir. Tá? Então, eu gosto disso, eu prezo por isso, porque eu fico sempre muito preocupado com o resultado de vocês. Tá? Sou o professor Heber Vieira, estou aqui para facilitar o caminho da sua aprovação. Vamos lá, vamos começar aqui, olha. Primeira questão, já temos o seguinte. A banca gosta de processo de formação de palavras. E ela faz, considerando o processo de formação de cada palavra destacada a seguir, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Aí ela põe aqui. Para desenvolver a sua formação desinteressada e em garantindo o acesso a todos indistintamente, aí ela diz, os termos destacados apresentam prefixos, ou seja, o que é o prefixo? É aquilo que vem antes do radical. Então, o radical aqui é essa palavra, ó, interesse. Até o SS é o radical. Esse 10 aqui é o prefixo, é o que vem antes do que está fixo, tá bom, gente? O que vem antes do que está fixo, a gente chama de prefixo. O que estiver fixo é o radical, tá bom? Então, aqui, ó, des é exatamente o prefixo. E o in aqui também é o prefixo. Aí a banca quer saber se esses termos destacados, eles apresentam sentido equivalente. O que é desinteressada? É não interessada. Ou seja, há uma ausência de interesse. E indistintamente, é sem ter distinção. Tá bom? Então, também com a ideia de ausência de negação. Ausência ou negação. Aí está. Então, o sentido é esse mesmo. O item 1 está certinho. Certinho, certinho mesmo. O item 1, sem problema algum nesta construção. Você percebe aí o primeiro item certo. Então, se o primeiro item está certo, você já elimina. Olha só, você consegue eliminar aqui 3 alternativas já. Menino, 3 alternativas você consegue eliminar, só pelo fato de o item 1 estar correto. Tá? Você elimina, por exemplo, a letra B, elimina a letra D e elimina a letra E. Olha só. Menino. Continuando. Item 2. No trecho, o princípio do pluralismo. Olha aqui. Pluralismo. E o princípio da universalidade. Bem, quem estuda comigo teoria ou fez alguma isolada comigo, eu sempre digo que
Toda palavra terminada em dade, ela é um substantivo. Terminada em dade, eu estou dizendo que esse dade é um sufixo, é um substantivo. Então, a banca, ela às vezes não chama substantivo de substantivo. Ela chama simplesmente de nome. É uma coisa que eu também ponho nas minhas aulas, eu uso muito essa nomenclatura, nome. Tá? A questão da regência nominal e tal, eu uso muito esse tipo de colocação. E toda palavra terminada em ismo também é uma palavra que, essa estrutura ismo, também é uma estrutura que significa que vai ser substantivo. Então, dade, fica para você aí a dica. Dade, ismo, tá? Dade, ismo, você já sabe que você tem aí uma estrutura com valor de substantivo. Então, os termos apresentam sufixos formadores de nomes, nomes que são substantivos. Aproveitando, eu quero dizer mais um aqui que é formador de substantivo. Ência, e mais um também para você, mentor. Toda palavra terminada em mentor, ela é substantivo. Toda palavra terminada em ência é substantivo. Inteligência, ausência, congruência, tudo isso é substantivo. Tá? Para quem tem dificuldade nessa parte de formação de palavras e classe de palavras, morfologia, aí fica para você essa dica, tá bom? Então, olha, substantivo está correto também, o item 2. Item 3, garante a participação da comunidade na salvaguarda dos bens culturais e nas políticas encetadas para o setor. O termo destacado formou-se pela aglutinação. Gente, aglutinação é quando você perde, quando você, ao formar uma palavra, você vai perder, fazer com que uma letra, no mínimo uma letra, seja perdida. Como acontece, por exemplo, com a palavra planalto. Quando você diz planalto, é plano mais alto. Aí você perde a letra O. Então, isso é aglutinação. Mas quando a gente vem para salvaguarda, ó, salva, tá aí. Guarda, tá aí também. Não há nenhuma perda. Não há nenhuma perda de letras. Então, se não há nenhuma perda, não é aglutinação. Isso é justaposição. Justaposição é quando você tem duas palavras que se juntam para formar uma palavra só, sem perda de letras. Tá bom? Então, está errado esse item de número 3. Errado aqui. Então, não é aglutinação. É justa posição. Ok? Pronto. Aí, agora, vem o item 4. A banca chega para nós e diz assim: favorece uma valorização dos contextos socioculturais de forma ampla, indo ao encontro das perspectivas. Aí ela diz que o substantivo em destaque formou-se a partir de uma redução verbal. Aí ela usa essa nomenclatura, tá? Essa nomenclatura de redução verbal, ela equivale à derivação regressiva. O que é derivação regressiva? É quando uma palavra, um substantivo, ele tem menos letras do que o verbo. Então, encontro tem aqui quantas letras? Encontro tem 8 letras. Tá? Se você utilizar o verbo encontrar tem 9 letras. Então, houve uma redução verbal. Então, é um substantivo que ele é formado a partir de uma diminuição. Isso acontece, por exemplo, com os substantivos caça, do verbo caçar. Caça tem 4 letras, caçar tem 5. Pesca tem 5 letras, pescar tem 5. Sempre você põe o verbo no infinitivo. Se houver uma diminuição de letras, sempre é uma letra só. E é sempre um substantivo. Nós vamos chamar isso aí de derivação regressiva e a banca, Instituto AOCP, vai chamar de redução verbal. Perfeitamente. Então, o item 4 está correto. Aqui, ó, encontrar
e encontro. Você percebe que tem menos letras no encontro, tá bom? Então, até agora, nós temos 1, 2 e 4 corretos. Estrutura aqui com 1, 2 e 4 corretos. Maravilha. Dando sequência, agora vamos ver o item número 5. No item número 5, a banca chega para nós e diz assim: pensar em políticas intersetoriais, um olhar multidisciplinar. A gente tem aqui prefixo? Tem. Inter. Inter é prefixo. A gente tem multi como prefixo? Tem, sim. Tá? A gente tem sufixo aí na estrutura? Setor é o radical. Ial, iais é o sufixo. Disciplina é o radical. Esse AR aí é o sufixo. Aí a banca está dizendo que os termos estruturam-se por processos distintos. Não. É derivação que tem prefixo e tem sufixo. Então, o item 5, ele está errado. Errado aí o item 5, gente. Tá? E não são processos distintos, são processos semelhantes, não são processos aqui diferentes, não. Tá bom? Então, aqui, olha, está errado por conta do... Então, aqui, olha, lembrando, inter é prefixo, iais, sufixo, multi é prefixo, AR é sufixo, tá bom? Então, aí está para você a estrutura. Esse AR aí, inclusive, é uma das raridades de um sufixo formador de adjetivos, né? Porque disciplinar é um adjetivo, olhar multidisciplinar. Ele é um sufixo formador de adjetivo. Então, está errado o item 5. Tivemos aqui, então, como corretos os itens 1, 2 e 4, o que fez com que estivesse correta aqui a letra C. Letra C é o gabarito da nossa primeira questão. É desse jeitinho aí que a banca trabalha. É desse jeitinho que a banca oferece a você esta situação. Oferece, e ela gosta desses elementos, tá? Agora, uma coisa que eu quero também falar com vocês sobre o Instituto da OCP, que bom que ela chegou aqui e trabalhou só esse conteúdo, mas às vezes ela pega vários conteúdos e utiliza em uma única questão. Você vai ver isso aqui. Eu não quero deixar você viciado achando que, não, vai ter uma questão de formação de palavras. Ela tanto pode fazer isso aí, como também pode trabalhar com vários assuntos em uma única alternativa, ou seja, letra A, ela põe um assunto de concordância, letra B é função do quê? Letra C é função do se, letra D, questão de regência, letra E de pontuação. Ela faz isso. Ela faz isso e, assim, está coberta de razão, afinal de contas, ela cobrou no edital, tá bom? Então, é importante que você tenha já esse preparo, sabendo que pode vir uma ou mais questões com essa pegada, digamos assim, tá? Podemos ir à próxima questão, queridos? Podemos ir à próxima questão? Vamos? Ótimo. Obrigado. Então, olha, tendo em vista a análise de determinados elementos linguísticos presentes no trecho, o lazer é um conjunto de ocupações em que o indivíduo se envolve de livre vontade para repousar, para se divertir, recrear, entreter-se ou para desenvolver a sua formação desinteressada. Aqui está, ó. Esse si e esse sua, eles estão fazendo referência ao indivíduo. É o que está acontecendo aqui nesse elemento, tá bom? Então, é importante que você, ao observar a leitura com esses elementos, a banca adora querer saber o referente. Isso a gente chama de coesão textual. Ela adora fazer isso aí. Então,
Veja o que acontece aqui. Ela chega para nós e diz: os pronomes sublinhados têm referentes distintos. Não. Eles têm o mesmo referente. Que referente é esse? O indivíduo. Então, aqui, olha, é o mesmo referente. Tem referentes iguais, os mesmos referentes. Que aqui é o indivíduo. Ok? Letra B. O pronome se, sublinhado, funciona nesse contexto como partícula apassivadora. Partícula passivadora, o se, para ficar mais simples para você, é quando você consegue transformar o se em verbo ser. Por exemplo, aluga-se uma casa. Uma casa é alugada. Perceba que aí, entreter-se, esse se, ele não é essa situação de voz passiva. De forma alguma. Esse se aí a gente chama de parte integrante do verbo. Ele faz parte já do verbo. Tá? Por exemplo, eu me entretenho, tu te entretens, ele se entretém. Viu, gente? Ele se entretém, pelo amor de Deus. Tem muita gente dizendo ele se entretém. E está ali se intertendo. Não é intertendo, não existe o verbo interter. É entreter. Entreter-se é um verbo pronominal, ou seja, cada pessoa gramatical vai mudando à medida que você vai alterando a pessoa gramatical. Por exemplo, eu me entretenho, tu te entretens, ele se entretém. Nós nos entretemos, tá? Vós vos entretendes, eles se entretêm, com circunflexo. Funciona desse jeito. A base do verbo entreter é igual à do verbo ter. Então, esse se aí a gente chama de parte integrante do verbo, também conhecido como verbo pronominal. Verbo pronominal é essa situação. O verbo pronominal, para curiosidade de alguns, pode a banca pedir isso. Verbo pronominal nada mais é do que aquele verbo e ele é gerado a partir de um substantivo abstrato. Qual é o substantivo abstrato do verbo entreter? É o substantivo entretenimento, tá? Então, entretenimento é o substantivo abstrato. Aí está, sempre demonstrando essa situação. Então, a letra B de bola não é partícula passivadora, é parte integrante do verbo. Aí vamos aqui à letra C, agora. As expressões em itálico de ocupações e de livre vontade, olha aqui, eu tenho de livre vontade. Cadê o de ocupações? Ah, daqui. Conjunto de ocupações. Você percebe que o de ocupações ele está ligado ao termo conjunto. É um tipo de conjunto. Se ele está ligado a conjunto, que é um nome, de ocupações vai ser um adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Pelo fato de ele estar ali caracterizando o nome. Não é qualquer conjunto, é um conjunto de ocupações. Ok? E agora vamos ao caso de livre vontade. Você percebe? Ele se envolve de livre vontade. De livre vontade, ele está mostrando como é que se envolve. Se envolve é verbo. Se é verbo, esse de livre vontade está mostrando o modo como ele pratica a ação. Se está ligado ao verbo, vai ser um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de modo. Adjunto adverbial de modo. Vejam o que eu disse a vocês ainda há pouco, né? A banca ela pede vários conteúdos numa única questão. Então, aqui ela disse que eles desempenham a mesma função sintática. Você já percebe que não. Um vai ser adjunto adnominal, por caracterizar o termo conjunto, e o outro vai ser adjunto adverbial, por mostrar o modo como se diverte. Como se diverte? É isso? Não, como se envolve. Tá bom? Então, aí está para você. Nem foi letra A, nem foi letra B, nem foi letra C. Letra D. Tempos verbais. Olha só, outro assunto. A letra A, ele trabalhou com correção textual.
Letra B, ele trabalhou com a função do se. A banca adora a função do se, viu? A banca Instituto AOCP. Letra C, trabalhou com a função sintática. E letra D, ele agora vai trabalhar com tempo verbal. Olha quantos assuntos numa única questão. Os verbos conjugados presentes no trecho foram empregados, os verbos conjugados, tá, gente? Quando a banca diz verbos conjugados, você vai eliminar gerúndio, particípio e infinitivo. Você elimina esses três aí, esses três tipos. Porque conjugados, você já sabe, que eu estou falando de presente, pretérito e suas derivações, futuro e suas derivações, tá? Então, vamos ver se isso acontece, se os verbos conjugados nesse trecho, vamos ver aqui, eu tenho o seguinte, o lazer é, se ele é algo presente. Ele é um conjunto de ocupações em que o indivíduo se envolve também é presente. Basta você utilizar antes o termo atualmente para você fazer o teste do presente. Atualmente é assim. Atualmente ele se envolve. Então, esses dois verbos que estão aí são os dois únicos verbos que estão conjugados e eles estão conjugados exatamente no presente do indicativo, transmitindo certeza. Certeza de algo que está acontecendo na época em que se fala. Presente do indicativo. Resposta nossa, letra D de dado. D de dado. Próxima situação. A preposição para, nas 3 vezes em que foi empregada, introduz orações com valor causal. Quero falar sobre isso aqui agora. Vocês viram, quem fez a prova do IFPE, viu que a banca Funcerne utilizou a preposição para com uma função de conjunção. Tá? Ela faz isso, mas isso não é todo tipo de gramático que aceita, não. Tá? Porque o para, a certidão de nascimento do para é sempre certidão de nascimento de preposição. Para, que equivale a fim de, equivalente, vai ser uma preposição, e ele aqui diz, ó, preposição para, nas 3 vezes em que foi empregada, introduz orações com valor causal. Então, olha, você percebe, para se divertir, para recrear, entreter-se, ou para desenvolver. Então, você observa que essa estrutura, para repousar também, para repousar, para se divertir, é a fim de, tá? A fim de. Então, isso tem a ideia de finalidade. Então, já saiba, lá na banca Funcerne, o para, ele era conjunção, mas aqui na banca vai ser do jeitinho que está lá na lei, na gramática. Vai ser uma preposição com valor de finalidade e não de causa. Introduz valor final. Olha aqui, introduz valor final, valor de finalidade. Toda vez que você conseguir substituir por a fim de. Ok, meu povo? Todo mundo compreendendo aí direitinho? Tudo certinho aí, gente? Quero saber de vocês, tá claro? Tudo bem explicadinho para vocês? Maravilha. Eu quero que vocês detonem na prova aí. Dando sequência, vamos agora à questão de número 3. Filha de pais agricultores, Railane tem muito orgulho de suas origens. Nós, quilombolas, somos as comunidades que guardam mais do que tudo. Então, desde o passado, a gente sabe conservar a natureza da forma que era. Esse então aqui, é importante que você saiba que é uma conjunção coordenativa com ideia de conclusão, tá bom? Então aqui, olha, o valor semântico vai ser conclusão, ok? Então a banca diz assim, a conjunção destacada poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por todas as seguintes expressões, exceto o então, ele pode ser substituído por portanto, sem problema algum. O então, ele pode ser substituído por destarte.
Destarte significa desse modo, tá bom? Desse modo, dessa forma, tá? Assim sendo, ou assim, também é conclusão. Dessa forma, como falei agora, que é sinônimo de destarte. Outro sim significa igualmente. Igualmente. Ou então, da mesma forma. Por favor, não confunda dessa forma com da mesma forma, tá? Porque o dessa forma, você está concluindo o raciocínio. Normalmente, você vai encontrar isso no final dos textos. Tá? Da mesma forma, você não está concluindo um raciocínio, você está utilizando um outro exemplo para o seu argumento. Então, outro sim significa exatamente da mesma forma ou igualmente, tá? Muito utilizado aqui para continuidade textual, progressão textual, dando exemplos na estrutura, fazendo uma comparação ou um acréscimo, uma adição de um novo exemplo, tá bom? Então, a letra C aqui é o nosso gabarito na estrutura. Tá bom, gente? Maravilha, maravilha mesmo. Você percebe. Destarte significa dessa forma. Então, assim sendo, tá? Você utiliza o destarte sempre no final dos seus textos. OK? Podemos continuar? Podemos? Maravilha. Vamos embora. Olha lá. Vamos aqui agora o seguinte. Tem uma questão que a banca trouxe, que ela vem para nós com a função do quê? A função do quê? O que ele, como pronome relativo, ele é um elemento de coesão textual a que você deve estar sempre atento ou atenta. Olha só, eu vou ao primeiro deles. O capim dourado mudou as nossas vidas. É o capim dourado que coloca pão na mesa, que gera... Quem é que gera renda? Não é a mesa, é o capim dourado. Aqui. Então, esse que está ligado a capim dourado. Ela grifa os queis que ela quer no texto. Inclusive, meu editor não grifou todos. Quando eu fui mandar o material para vocês, eu já tinha enviado, na verdade. Eu digo, meu Deus, ele não grifou todos os queis, o meu editor. Tá? Mas aqui está. Vamos aqui a outro caso do que. Primeiro, a gente já sabe que é capim dourado. Se a gente sabe que é capim dourado, olha o texto como é gigante. Você já elimina aqui, por exemplo, a letra B e já elimina também a letra D. B e D, fora. Tá? Ficam aqui letra A, C ou E. É isso. Então, vamos aqui continuar aqui na nossa busca da questão de coesão. Continuando aqui, ele faz o capim dourado é matéria-prima para a confecção de bolsas, bijuterias e objetos de decoração que geram renda. Quem é que gera renda? Exatamente, são as bolsas, bijuterias e objetos de decoração. Vamos ver aqui como é que está posicionado esse elemento aqui para a gente. Olha, a letra C, ele colocou objetos de decoração só, mas tem que ser bolsas, bijuterias e objetos de decoração. Então, a letra C você já elimina, tá? Elimina aí. E a letra A ele colocou confecção, mas na verdade não é a confecção, são as bolsas, tá? São as bolsas, bijuterias. Eliminou a letra A também. Então a gente já sabe da resposta. A gente já sabe da resposta, tá? Vamos ver aqui agora o que é que vem. Tem mais uma vindo aqui. Olha, onde há 200 artesãs e associados que costuram. Então, se tem 200 artesãs e associados que costuram, são exatamente artesãs e associados que costuram.
esse que está retomando 200 artesãos e associados. Então, vamos aqui só confirmar para a gente, olha, aqui está, olha. Ainda tem mais uma, as atividades sociais, financeiras, vendas e projetos, que eu terminei não passando aqui para vocês. Cadê? Tem que mostrar isso aqui, tudo eu tenho que mostrar. Tudo tem que mostrar. Atividades comerciais. Aqui, ó. Tá aqui, gente. Atividades sociais, financeiras, vendas e projetos que ajudam. Então, isso está também na letra E. Olha aqui, maravilha. A resposta à letra E, vamos ter certeza disso agora com um trecho, que foi o trecho exatamente que o meu editor não colocou, que foi esse aqui, olha. Disse ela, referindo-se à fábula do beija-flor, diante de um grande incêndio na floresta, colabora levando gotas de água em seu pequeno bico. Então, não é a fábula que leva, quem leva é o beija-flor. É o beija-flor que leva, por isso que a resposta nossa foi a letra E, tá bom? Então, a banca gosta muito disso aí. É importante que você observe, que você entenda como funciona essa linha de raciocínio. Maravilha? É bom que você observe isso aí. Vai sim, Sandra. Tu já está querendo fugir, é, menina? Meu Deus do céu, preste atenção, menina. Eu dou muita informação importante aqui. Vamos agora à próxima. Veja aqui a próxima. Veja a próxima questão aqui comigo. Vamos lá. Boiou, foi. O boiaste como? O pronome relativo, você tem que observar o contexto a que item ele está ligado. Esse último exemplo que eu dei, por exemplo, tinha assim, fábula do beija-flor. Mas quando você lê o trecho, você diz que quem leva a flor no seu biquinho, ele leva gotas de água no seu bico. Então, se ele leva gotas de água, não é a fábula que leva. Quem leva é o próprio beija-flor. É isso, funciona dessa forma. Tá? Então, a banca gosta muito de trabalhar com esse item desse jeito aqui. Tá bom? São tantas informações que a gente tem que assistir a aula novamente. É muita informação, porque aí a pessoa faz, ele vai colocar 10 questões só e tal, mas vocês estão vendo a riqueza do Instituto AOCP em relação às estruturas que ele cobra, né? Ok? Então, sempre com essa proposta aí de coesão textual, que é claro que eles vão pedir. Vocês viram que já eu trabalhei 4 questões, de 4 questões, 2 em relação a isso, 2 já tiveram coesão textual, tá bom? Então, mas sempre com a base na gramática, sempre com essa base. Continuando aqui agora, questão número 5. Eu gostei dessa questão, a questão gramatiqueira, mas eu gostei dela. Assinale a alternativa cujo verbo destacado esteja empregado no mesmo modo verbal em que se encontra o sublinhado em. Se alguém faz parte do meu curso básico, que eu chamo de curso prático de português, eu dei essa aula quinta-feira. Dei essa aula antes de ontem, na verdade. Quinta-feira antes de ontem, e foi uma aula ao vivo, e a gente trabalhou exatamente tempos e modos verbais. Quando nós fomos trabalhar a parte de modos verbais, tá? É porque ele está querendo saber isso aqui, ó. Modo verbal. Existe o modo indicativo, que é aquele que transmite certeza, com a exceção do futuro do pretérito, que é aquele que termina em iria, porque ele dá a ideia de possibilidade. Existe o modo subjuntivo, que é aquele que não dá a ideia de certeza, dá a ideia de condição, de desejo ou probabilidade. Aí eu disse aos meninos, olha, para facilitar, quando dá a ideia de condição, pense sempre no se. Se isso acontecer, se, e o verbo estará sempre com SSE. Esse vai ser o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Porque ele vai sempre dar uma suposição passada, tá?
E existe o presente do subjuntivo, que é aquele que sinaliza dúvida ou desejo. E, normalmente, antes do verbo tem um que. Agora, tem que você ficar atento que ele vai sinalizar dúvida ou desejo, tá? Ou hipótese. Porque ele não transmite certeza. O subjuntivo não transmite certeza, tá bom? E tem o futuro do subjuntivo. Esse que eu falei agora, gente, foi o presente do subjuntivo, tá? Que eu digo, espera-se que você compareça. Espera-se que você compareça, você percebe aí que está havendo um desejo e está havendo também uma vontade de que aquela ação aconteça, mas não está sacramentada a certeza. Por isso que a gente chama de presente do subjuntivo. E tem o futuro do subjuntivo. Quando eu passar neste concurso do IFPB, aí você já sabe que isso é uma questão futura. Quando você terminar essa ação, outra certamente ocorrerá. Quando eu passar no concurso do IFPB, irei morar em João Pessoa. Então, aí está. Isso aí é um futuro do subjuntivo. A gente sempre usa o quando e o se antes dele. Aí vocês estão vendo aqui, olha, se fosse... A banca não quer o mesmo tempo. A banca quer o mesmo modo. E o modo aqui é subjuntivo, pretérito. Só um minutinho, gente, tomar uma água aqui. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Que sempre vai ter esse SSE. Tá bom? O capim dourado mudou. Mudou é uma ação que aconteceu. Então, isso a gente vai chamar de ação totalmente concluída. Isso aqui é pretérito perfeito do indicativo. Então, já está fora. Letra B, ela foi a precursora do capim dourado. Se ela foi a precursora, é a mesma coisa. Ação totalmente concluída. Pretérito perfeito do indicativo. Tudo gira em torno da associação. Tudo gira, perceba que dá a ideia de atualmente tudo gira. Isso aqui vai ser o presente, dando ideia de certeza, vai ser o presente do indicativo. Olha a letra D, gente. Estima-se que tenha. Ou seja, há uma situação aí hipotética. Não está transmitindo certeza. Olha o quezinho antes. Então, isso aqui vai ser o presente do subjuntivo. A nossa resposta aqui vai ser letra D de dado, presente do subjuntivo. E não existiria, essa terminação iria aqui, é exatamente a do futuro, do pretérito, do indicativo. Lembra que eu falei para você que é o único que não transmite certeza? É exatamente o futuro do pretérito. Então, veja que a banca aqui, ela exigiu um conhecimento do candidato em relação ao modo, e não a exatamente o tempo, e sim ao modo. A nossa resposta ficou, então, na letra D de dado. Ok? Então, veja aí como como a banca ela exige determinado conhecimento seu gramatical. Por exemplo, os alunos que estão matriculados no meu curso, que vai começar no dia 10, não tem como eu trabalhar somente questões. Eu tenho um curso do Instituto AOCP gravado exclusivamente, uma mentoria gravada para o Instituto AOCP. Então, eu vou já fornecer esses alunos, quando começar a turma, já vou fornecer a eles umas aulas, vou selecionar umas aulas para essa situação. Tá bom? Então, eu vou analisar direitinho, mas eu acho que dá para fornecer aos alunos pelo menos umas 4 a 5 aulas, tá? De teoria, porque vocês percebem que a gente precisa também de teoria. Então, o curso ele tem, no mínimo, 120 questões, que são 20 questões por aula, no mínimo 20, porque eu sempre passo da quantidade.
Sempre eu faço isso, sempre coloco mais questões, porque eu acho que a gente trabalhar com excesso nunca é demais, tá? É melhor trabalhar com excesso do que com a falta. Então, é isso. Então, você que está matriculado aí no curso, você vai ter acesso a um curso que eu tenho, e você não vai pagar nada mais por isso, tá bom? É uma mentoria que eu gravei o ano passado. Sexta questão, meu povo. Questão de pontuação. Olha, normalmente a banca se dedica a esse conteúdo. Tem 2 conteúdos que ela se dedica muito a colocar regência e pontuação, ela se dedica em todas as alternativas a esse tipo de situação. Eu percebo que ela faz muito isso. Tá? Ou então a função do que, como vocês viram, né? A questão da coesão textual. Aí ela diz aqui, considerando o uso adequado da vírgula, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. No trecho, gera renda para comprar comida, roupa e calçado. Ou seja, você está tendo aí o quê? Uma enumeração de itens. Não somente o Instituto AOCP, como várias bancas, não usam esse termo enumeração de itens. Eles usam qual termo, Heber? As vírgulas isolam elementos da mesma função sintática. Então, toda vez que você vir uma enumeração de itens, você já sabe que virá lá. As vírgulas foram empregadas para isolar elementos da mesma função sintática, que significa exatamente aqui enumeração. Ok? Então, o primeiro item está certinho. Todo mundo sabia dessa informação, que quando a banca disser isso, ela está mostrando para nós essa ideia. Todo mundo já sabia dessa informação, que ela transmite isso. Então, fique aí atenta, viu? Já sabe. Apareceu isso aí, você já diz, opa, Heber já disse, isso é enumeração. É enumeração. Aí você já acerta, tá bom? Isso é algo que eu sempre digo, já deixo pronto para o aluno não perder tempo ou não ficar na dúvida, né? Imagina, você fica na dúvida, né? Meu Deus, será que é certo isso? Será que está errado? Então, é interessante que você tenha esse domínio, porque isso vai gerar uma tranquilidade em você. E gerando tranquilidade, você vai fazer as outras questões de uma forma muito mais... vai fazer as questões de uma forma muito mais tranquila, tá bom? Então, aí está. No final da aula, a pessoa que está querendo saber do curso, eu ponho lá no grupo, tá bom? Eu ponho lá no grupo, ok? Informações a respeito. Item 2, vamos focar aqui. A gente está aqui focando na banca. O meu negócio é focar banca. Conta Railane de Brito da Silva, vírgula, presidente da Associação da Comunidade Quilombola Mumbuca. As vírgulas foram empregadas para isolar um segmento com função explicativa. Ela está querendo dizer que as vírgulas foram utilizadas para transmitir para mostrar, isolar um aposto. Exatamente aconteceu isso aqui, olha. Você está explicando quem é Railane de Brito da Silva. Então, isso aqui é um segmento de função explicativa, é um aposto. Então, o item 2 está corretíssimo. Item 3, há 180 anos, termo adverbial com ideia de tempo, Dona Laurinda, vírgula, mais conhecida como Dona Miúda, vírgula. Então, esse mais conhecida como Dona Miúda é aposto também. É um segmento com função explicativa. Mas há 180 anos, não. Há 180 anos não tem nada de explicativo aí. Há 180 anos é uma circunstância temporal. É um adjunto adverbial de tempo. Aí a banca diz que as 3 vírgulas foram utilizadas pela mesma razão. Não. Na primeira foi um adjunto adverbial temporal, tá bom? Adjunto adverbial temporal.
Deixa eu só apagar aqui. Adjunto adverbial temporal. Aqui. De tempo. Enquanto, mais conhecida como dona miúda, foi um aposto. As vírgulas aqui isolaram um aposto. E o item 4. A loja organiza a venda das peças. E 90% vai para o artesão. Vamos lá, gente, presta atenção. Quem é o sujeito de organiza? Quem é que organiza? É a loja. Aqui está, olha. O sujeito da primeira oração é a loja, tá bom? O sujeito da primeira oração é a loja. A venda das peças. E 90% vai para o artesão. O que é que vai para o artesão? 90% aqui, que na verdade está errado, deve ser 90% vão. E não 90% vai. 90% vão. Mas, enfim, a banca não quer saber a questão da concordância. Ela quer saber aqui o seguinte. Você percebe que existem duas orações aí. A primeira delas, a loja organiza a venda das peças. E a segunda, 90% vai para o artesão. Essas duas orações estão interligadas pela conjunção e, que é a conjunção aditiva e. Aí a banca diz assim, sem prejuízo gramatical, poderia haver uma vírgula antes da conjunção e. Exatamente. Sujeitos, quando você tiver orações com sujeitos diferentes, sujeitos e verbos diferentes, o uso da vírgula antes do e será facultativo. Facultativo, tá bom? Então, a banca Instituto AOCP vê assim. Outras bancas dizem que será obrigatório, mas, nesse momento, foque no Instituto AOCP. É facultativo quando a gente tem sujeitos diferentes. O primeiro sujeito foi a loja, o segundo, 90%. O primeiro verbo foi organiza, da primeira oração, e da segunda foi vai. Então, a vírgula antes do e, ela é facultativa. Poderia haver uma vírgula antes do e. Perfeitamente. Item 4 está corretíssimo. Tá? Item 5. Na comunidade quilombola Mubuca, tudo gira em torno da associação. É facultativo o uso da vírgula empregada? Não. O uso aí é obrigatório. O uso é facultativo quando a gente tem... Estou falando no contexto da banca, Instituto da OCP, tá bom, gente? Quando a gente tem um termo que é somente um advérbio, como se eu dissesse assim, talvez, agora, amanhã, aí seria facultativo. Mas quando eu tenho na comunidade quilombola, Mumbuca, isso aí é um adjunto adverbial de longa duração. A vírgula aí é obrigatória, não é facultativa, não. Ela é obrigatória, ok? Então aí fica para você essa informação. Por isso que nós temos os itens 1, 2 e 4 como respostas. 1, 2 e 4, nossa resposta aqui foi letra D de dado. Letra D de dado. Tudo certinho, gente? Vocês estão aqui compreendendo direitinho? Quero saber aí. Oi, Vanessa, tudo bom, minha querida? Fala aí. Oi, Heber. Oi. A vírgula antes da conjunção, eu anotei assim, que é quando tem verbos e sujeito diferente. Sujeitos diferentes, interligados. Pode acontecer. Interligados. Né? Faculta-se o uso da vírgula antes da conjunção aditiva e com sujeitos e verbos diferentes. Tá bom? Certo. É isso. Faculta-se o uso. Você pode usar ou não. Okay, tá bom? Tudo certinho. Obrigada. Mais alguém quer perguntar, gente? Imagina, Vanessa. Pode perguntar à vontade. E após a conjunção E, também está correto o uso da vírgula e se aplica a mesma ideia. Adriana, se você encontrar
uma vírgula após a conjunção e, essa vírgula não existe por causa da conjunção e. Se eu chego para você e digo assim, olha, ele trabalhava em Campina Grande e, vírgula, nos últimos 2 anos, vírgula, ele está trabalhando em João Pessoa. Entendeu? Então, a vírgula que vem depois do E, na verdade, ela não tem nada a ver com E. Nada a ver mesmo. A vírgula que vem depois do E, ela está isolando esse termo que eu coloquei agora, nos últimos anos, que é um termo adverbial. Tá bom? Andresa, professor, não entendi a vírgula ser obrigatória no item 5. No item 5, nós temos um termo adverbial que ele transmitiu. Vou aqui novamente mostrar para ti. Só um minutinho. No item 5, nós temos um termo adverbial, olha. Na comunidade quilombola Mumbuca. Então, isso aqui está dando ideia de quê? De lugar. Se está dando ideia de lugar, é circunstância. Tudo que é circunstância é advérbio. Só que aí não veio um advérbio. Nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 palavras sinalizando a circunstância de lugar. Então, a gente vai chamar de adjunto adverbial de lugar. Então, é um adjunto adverbial de longa duração. É diferente de um advérbio como aqui, ali, lá, agora. Entendeste? Então, por conta disso, a vírgula é obrigatória. A banca vai ver sempre como obrigatória essa construção. Ok? Ok, Andresa, entendeste? Ai, maravilha. Pronto, maravilha. Vamos agora ao próximo caso aqui. Próxima questão nossa. Vamos lá. Já temos o gabarito, foi letra D, 1, 2 e 4. Assinale a alternativa em que a palavra se destacada esteja funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Olha só, eu normalmente digo assim aos meus alunos, para facilitar visualmente, se é índice de determinação do sujeito, você não consegue ver o sujeito ali antes do verbo. Você não consegue ver. E o verbo ele vai ser ou transitivo indireto, que é o verbo que pede complemento com preposição, ou vai ser um verbo de ligação, ou vai ser um verbo intransitivo. Tá? Então, olha, essa dica visual, dizendo que antes dele não vem nada que seja sujeito, e depois dele normalmente vem uma preposição, eu acho que do jeito que eu estou falando aqui, você já consegue acertar esse elemento aí, tá bom? Você já consegue. Outra coisa, quando se ele é índice de determinação do sujeito, não se esquecer da informação que eu vou dizer agora. O verbo vai ficar sempre no singular. Verbo no singular. Então, se você encontrar algum verbo aí no plural, pode riscar que estará errado. Ok? Então, sendo assim, só com essa dica que eu estou dando aqui agora, alguém consegue dizer para mim qual seria a resposta? Só por curiosidade. Você pode errar, tem problema não. Olha aí, Rafael respondeu. Você pode errar, não tem problema. Como eu disse, normalmente vem seguido de uma preposição. Não confunda preposição com conjunção. Ok? Não confundir. Vamos lá? Então, olha. Letra A. Se unem. Se unem, o verbo está no plural. Você já elimina. Porque você já tem aqui o sujeito. Quem é o sujeito? Agricultoras de comunidades tradicionais. Sujeito simples. Sujeito simples. Aqui está sujeito simples. Não é a letra A. O verbo tem que estar no singular. Letra B. Tudo gira em torno da associação. É como se fosse a prefeitura da comunidade. Quem é o sujeito aqui? A prefeitura. É como se a prefeitura fosse... É como se
fosse a prefeitura um elemento fazendo parte da associação. Então, aqui, esse elemento aqui é o sujeito. Tá? E esse se, você viu que ele é condicional. Você viu comigo ainda há pouco, tá? Porque eu usei o mesmo texto. Olha o que vem na letra C, gente. Verbo na terceira pessoa do singular. Mais se, mais preposição de. Não veio nenhum elemento antes dele. E o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, a nossa resposta é a letra C. Trata-se do segundo maior bioma nacional. Esse verbo cai muito em prova. Tá? Eu marquei a letra D. Por que não pode ser letra D? Porque esse que vem depois do estima-se, esse que ele é uma conjunção integrante. Inclusive, a gente pode substituir a partir dele, até o final da frase, pelo termo isso. Estima-se isso. Tá bom? Estima-se isso. Então, esse que é conjunção integrante. Tá? Conjunção. Uma partícula passiva-dora. A gente consegue transformá-lo em verbo ser. A gente consegue transformá-lo em verbo ser. Como assim, Éder? Estima-se equivale a é estimado. A gente consegue transformar em verbo ser. É estimado que tenha mais de 6.000 espécies. Então, é uma partícula apassivadora aí na letra D de dado. E, ó, partícula apassivadora. E esse que, ele é uma conjunção integrante. Ok, meu povo? Aí está. Disse ela, referindo-se à fábula do beija-flor. O verbo é o verbo referir-se. Eu me referi, tu te referiste, ele se referiu. Então, este verbo ele é um verbo pronominal. É aquele que cada vez que você vai mudando a pessoa gramatical, ele vai mudando de pronome. Então, ele é um verbo pronominal. Também falei sobre isso aqui hoje, tá? Então, fica aí para você a dica. Obrigado, Esdras Alves. Muito obrigado. Então, esse é um verbo pronominal. Esse se aí é parte integrante do verbo, tá? Verbo pronominal. Pronominal. Pronto. Então, aí está, gente. Resposta nossa da 7ª questão, letra C. Vamos agora à 8ª. A banca quer saber, regência, aqui. Ela quer saber, é importante que você observe o que, de fato, o enunciado diz, tá? Ela adora colocar desacordo, ela adora colocar um exceto, para você não perder a questão. A Banca Instituto AOCP, eu trabalho com eles há um certo tempo, então eles têm essa coisa, ou seja, eles querem que você esteja sempre atento, sempre atenta a cada item que está escrito ali no enunciado. Olha, o trabalho que fazemos, quem faz o trabalho. Então, tá tranquilo aqui, sem problema algum. Fazemos onde? Na Rede Cerrado. Letra B, o trabalho que fazemos na Rede Cerrado visa, olha só o detalhe, o verbo visar, no sentido de almejar, ou desejar, ou projetar, ele sempre vai pedir preposição a, ou seja, quem visa vai visar a algo. Obrigatoriamente tem que ter esta preposição. O verbo é transitivo e indireto. E ele visa a quê? A proteção. Aí vem aqui um artigo a. Olha aqui. O artigo que determina a palavra proteção. Então, aqui, olha. Então, qual foi o erro? A banca não utilizou o quê? O sinal indicativo de
crase. A regência, ela tem essa base muito forte para o conteúdo de crase. Então, a nossa resposta é a letra B, é a que está em desacordo, seria visa a proteção com sinal indicativo de crase. Ok, meu povo? É isso. Não me deixo abater, tudo certinho, vai bem transitivo aí. Defendo as mulheres, quem defende, defende algo ou alguém, transitivo direto. E preservá-lo é continuar a viver. Quando você tem um verbo continuar seguido de um verbo no infinitivo, você usa a preposição a. Tá bom? Continuar a fazer algo, continuo a estudar, continuo a trabalhar. É isso aí. Então, resposta nossa, letra B de bola nessa questãozinha aí. Não se esquecer desse elemento, tá bom? Porque é de bastante uso esse tipo. Perceba que a banca trouxe uma questão exclusivamente de regência e o erro ele estava aparecendo na ausência do sinal indicativo de crase. Foi o que aconteceu aqui. Bom, vamos aqui agora à questão número 9. Olha que essa questão ela é excelente. Eu sei que ela não é uma questão fácil, mas é uma questão excelente, gente. Dentre as expressões destacadas das alternativas, a que exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em ainda hoje é a principal fonte de renda. Você podia ter fonte de energia, fonte de água, mas aqui é fonte de renda. É um tipo de fonte, você está caracterizando o nome. Quando você caracteriza o nome, a gente chama isso de quê? Adjunto adnominal. Olha aí, fonte é nome. De renda é exatamente a característica dessa fonte. Tá? Então, vai ser adjunto adnominal. Então, é um tipo de questão que você só acerta se você souber o que o enunciado, qual é o termo destacado do enunciado, qual é a função que ele tem, tá? Então, aí já sabe. Fonte de renda é o tipo de fonte. Então, aquilo que tipifica o nome, está junto do nome, vamos chamar de adjunto adnominal. Ok, então aí está. Para isso, a gente vai procurar uma alternativa que tenha também adjunto adnominal. Só lembrando que adjunto adnominal, ele não tem de vir com preposição, não. Ele pode vir como ele veio aí agora. O adjunto adnominal, ele pode vir sem preposição. Ele pode vir sem preposição também. Ele pode vir ali só caracterizando algo. Vamos ver aqui o que acontece. Letra A. Agricultoras de comunidades tradicionais. As comunidades, elas estão caracterizadas como tradicionais. Então, a nossa resposta é a letra A. Tradicionais é o tipo de comunidades. Do mesmo jeito que de renda é o tipo de fonte. Você caracterizou as comunidades. Logo, aqui você tem adjunto adnominal. Olha aí, menino, olha aí, menina. Olha aqui, vamos comer com farinha essa banca. Oxe, eu digo logo aqui tudo a vocês mesmo. Resposta, letra A. Então, veja, se a pessoa, você, tem que ser desse jeito, com preposição, mas o nome, o adjunto nominal tem isso não. Você tem que observar. O adjunto adnominal é o elemento que ele caracteriza um nome, ele dá a ideia de posse ao nome, ele tipifica o nome, ele quantifica o nome. Se eu disser 2 pessoas fantásticas estiveram aqui, 2 e fantásticas, os 2 são adjuntos nominais. 2, o termo 2 está quantificando o termo pessoas. Fantásticas, caracterizando o termo pessoas. Os 2 seriam adjuntos nominais. Letra B, agricultoras de comunidades tradicionais se unem em defesa. Defesa é substantivo abstrato. Em defesa de quê?
Aí, olha, o substantivo abstrato, quando pede um complemento, vai sempre pedir por meio de preposição, e isso é o que a gente vai chamar de regência nominal. O que é regência nominal? É um pedido feito por um nome. Esse nome pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo abstrato, que é o que você está vendo aí no termo defesa, ou pode ser um advérbio, agora sempre com preposição. Então, esse do cerrado, ele vai ser um complemento nominal, porque ele está complementando o nome defesa. Complemento nominal. Então, a resposta é a letra A, a gente já sabe, mas é claro que eu tenho que mostrar tudo a vocês. Presidente da Associação da Comunidade Quilombola Mumbuca, na região de Mateiros. Na região de Mateiros está sinalizando uma circunstância de lugar. Se está sinalizando a circunstância, circunstância é advérbio. Partindo para a parte sintática, tudo que é advérbio, a gente chama de adjunto adverbial. Então, aí fica de graça, né? Então, aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Pronto. Vamos, então, à letra D de dado. Trata-se da haste. Trata-se. Você sabe que o se é partícula... Desculpa. O se é índice de indeterminação do sujeito. O verbo é transitivo indireto. Logo, o da haste aqui vai ser o complemento do verbo. Se é o complemento do verbo transitivo indireto com preposição, a gente vai chamar de objeto indireto. Ok, meu povo. E a letra E. Mas tenho força porque já nasci empoderada. Então, ó, quem é o sujeito de nasci? Eu. Eu sou o sujeito. Nasci, verbo. Empoderada aqui está ligada a quem? Você lembra que você tem um sujeito e o predicado, né? Só que empoderada está ligada exatamente ao sujeito oculto, que é o termo eu. Então, esse empoderada, ele vai mostrar o estado em que o sujeito se encontrava quando nasceu. Então, a parte do predicado que sinaliza um estado do sujeito, nós chamamos de predicativo do sujeito. Veja como a banca cobra tudo isso, gente. Predicativo do sujeito. Vocês estão vendo como ela cobra pouco texto. Ela põe o texto como base. Vocês vão ter na prova de vocês, no máximo, 3 questões de texto. No máximo. As outras questões serão todas de gramática. E digo mais, essas 3 questões, no máximo, que vocês terão, elas talvez não sejam totalmente de texto. Ele mistura com gramática. Tá bom? Então, assim, você que saiu agora da ressaca do IFPE, totalmente diferente. Vocês estão vendo? Totalmente diferente. A banca é muito, muito, muito profunda na parte gramatical. Muito mesmo. Tá bom? Deixa-me ver aqui. Vocês estão muito calados, pro meu gosto. Deixa-me ver se tem alguma pergunta aqui sendo feita para mim. Cadê? Não. Prefiro prova interpretativa. Eu acho interessante também, porque aí tem, eu acho que mede melhor conhecimento. Estamos em oração. A Karina dizendo, estamos em oração, tudo bem tenso. Que é isso, criatura? Meu Deus do céu. Gente, mas eu tenho que mostrar a realidade a vocês. Eu vou chegar aqui e dizer, olha, vamos lá, ó, o que é que vem depois? Não, eu tenho que mostrar a realidade a vocês, tá? E mostrar também quão diferente é a banca, tá bom? A gente tem que trabalhar em cima de realidade, que tem aquele pessoal que ainda está naquele mundo de
Ah, não, a gente desenrola. A gente desenrola. Pronto, uma questão aqui, essa 10ª questão. Uma questão que fala sobre uma estrutura que cai também, cai também na prova da FUNCERN, a prova lá do Rio Grande do Norte, a FUNCERN trabalha muito com essa questão de conotação e denotação. Conotação em sentido figurado, só que ela diz, não contenha algum elemento sendo usado em sentido figurado. Ou seja, ela quer denotação, que é sentido real. É o capim dourado que coloca pão na mesa. Então, você percebe que essa estrutura aí é figurativa, você está tendo aí uma ideia de personificação, você está personificando o termo capim dourado. Então, aqui está esse elemento, ele é totalmente conotativo. A letra A já está fora. Letra B, a associação é o coração da comunidade. Nós temos aqui uma comparação mental. Uma comparação mental, olha. A associação é o coração. Chamamos isso de metáfora. Tá? Então, aqui está a metáfora. Ok? Que é uma situação conotativa, obviamente. O Cerrado é um dos 5 grandes biomas do Brasil. Não temos aqui nada conotativo. Está 100% denotativo. Então, isso aqui, olha, denotação. Então, aí está para você, denotação, a estrutura. Resposta nossa, letra C. O Cerrado é a nossa caixa d'água, mesma coisa da letra B. Ou seja, metáfora, trabalhando aqui com a metáfora. Tá? Metáfora. Somos como o beija-flor do incêndio, estamos fazendo nossa parte. Aqui é uma figura de linguagem chamada comparação, que é a comparação literal. Comparação literal é diferente da comparação metafórica, porque a metafórica ela não tem conjunção como. E a comparação literal, ela tem a conjunção como. Então, aqui está como elemento figurativo também. É uma figura de linguagem, comparação. Aí está para você a estrutura. Tá bom, gente? Então, olha, eu espero que vocês tenham entendido qual é a da banca. Tá? Espero que vocês tenham entendido. E eu estou aqui para tirar as dúvidas necessárias. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida relacionada a esse termo, alguma estrutura desse tipo, tá bom? Então, vamos lá. O nosso curso começa no dia 10. O dia 10 é uma segunda-feira. Ele começa na segunda-feira, dia 10 de novembro, ok? Essa semana eu vou começar o CPU e 10 de novembro eu começo a de vocês. Sempre às 19h30, JP. Sempre às 19h30. As aulas ao vivo serão todas às 19h30. Tá bom? Até finalizarem as dúvidas e se esgotarem as questões programadas. Tá? O curso já está confirmado porque já tem bastantes alunos. Temos bastantes alunos que estão fazendo parte já da turma. Queridos, serão 120 questões diluídas em 6 encontros, tá? 6 encontros. E esses encontros, como eu disse a vocês, eu vou trabalhar, além desses 6 encontros, eu vou passar para vocês aulas de teoria exclusivas, já gravadas, da banca Instituto AOCP, que eu já tenho gravadas. E as aulas, Bárbara, ficam gravadas, sim. Todas as minhas aulas ficam gravadas, inclusive IFPE, eu ainda não tirei do ar. Eu vou tirar do ar IFPE amanhã, tá bom? É isso. O professor acha que vamos conseguir abordar todos os itens e tal? Com certeza, vamos sim. Vamos abordar. Nem se preocupe, eu faço uma distribuição de uma forma que a gente consegue. Como eu falei, Karina, eu posso trabalhar mais do que 120 questões.
tá bom? Não, as aulas acontecerão sempre às segundas, a começar no dia 10. Sempre às segundas, porque eu tenho outras turmas, tá? Eu tenho outras turmas no caminho. Muito obrigado, Shirline. Tá? Se vai dar tempo, aí, caso não dê tempo, eu ponho outro dia, ponho outro dia, sem problema algum. Ok? Eu gosto, quem fez comigo IFPE, viu que eu sempre termino antes. Sempre termino antes, tá? Tem prova no dia 14, tem prova no dia 21 de dezembro. Eu gosto sempre de terminar antes. A data da prova foi mudada. Professor dia 21 e TAI dia 14. É isso. Gente, um grande abraço para vocês. Adorei, principalmente o pessoal daí da Paraíba, do Rio Grande do Norte, que se fez presente aqui, e os meus queridos daqui de Pernambuco, que estiveram presentes aqui comigo também. Foi muito bom, adorei conhecer vocês, e eu quero vocês no meu curso, tá bom? Vou colocar as informações lá do curso que a gente vai ter agora. Beijo no coração, Deus abençoe muito vocês, Deus abençoe a vida de vocês e os anseios de vocês, tá? Que o coração de vocês tanto pede, tá bom? Deus abençoe e ilumine muito a vida.